Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento bíblico e eu quero ler o capítulo inteiro de Gálatas, capítulo 2 inteiro, e eu quero fazer essa leitura na Bíblia Viva 2002. E o tema deste vídeo: por que os religiosos não conseguem se libertar da escravidão judaica? É isso mesmo. Por que os religiosos, as pessoas que frequentam a religião, elas vivem uma vida de escravidão? Sem saber. Na ignorância, elas acham que são livres, porque elas não usam algema física, porque elas não têm capangas perseguindo elas, elas acham que está na liberdade. Mas a mente delas, a mente dos religiosos está aprisionada, está escravizada por um sistema, por uma doutrina. E os fiéis que frequentam esses lugares chamados igrejas, eles não conseguem ter a percepção dessa escravidão. Então eles vivem uma vida toda. Tem pessoas que entram no canal: olha, eu tinha 45 anos que eu era religioso na denominação tal, e hoje, com esse entendimento, eu vi quanto eu era escravo e não sabia. Pessoas de 10 anos, 15, 20 anos que frequentavam isso aí. Quando elas têm o véu tirado da sua face, quando as escamas caem dos seus olhos e elas começam a ter entendimento, elas ficam chocadas. Elas falam: puxa vida, como eu fui enganado, como eu fui tolo, como eu dei dinheiro para esses camaradas. E é fogo. Então, esse capítulo 2, ele é um capítulo de Gálatas, é um capítulo muito rico de informações. E eu quero ler na Bíblia Viva para ficar ainda mais avivado o entendimento, para que você venha entender melhor. Que às vezes você tem a Bíblia Almeida Revista atualizada, às vezes a sua Bíblia é uma Bíblia ARC, uma Almeida Revista corrigida, às vezes a sua Bíblia é uma Bíblia King James, às vezes a sua Bíblia é uma nova Almeida atualizada, que é o texto que eu mais uso. Mas essa Bíblia de Viva 2002, tanto que você não acha para comprar. Você pode ir lá na Conde Sarzeda, lá na Sé, que você não vai achar. Você acha a Bíblia Viva 2007, eu tenho ela aqui. Mas graças a Deus, no meu aplicativo eu tenho essa Bíblia, 2002. Então ela é um texto muito esclarecedor. Eu volto a falar, não é toda a Bíblia que dá para você ler e falar assim: não, ela é perfeita. Não. Todo texto bíblico tem seus percalços, tem algumas coisinhas acrescentadas, outras retiradas, mas como o nosso trabalho a nossa vida é ficar esmiuçando os escritos bíblicos, então a gente olha nenhuma aqui, olha em outra ali, e a gente vai comparando com o Códice Sinaítico e a gente vai vendo que, olha, essa daqui realmente. Então vamos lá, o texto novamente, o título é: por que os religiosos não conseguem se libertar da escravidão judaica? Veja, leia comigo Gálatas capítulo 2, versículo do 1 ao 21. Eu não sei se eu vou ler todo, mas eu vamos lendo. Então, depois de 14 anos, voltei a Jerusalém, desta vez com Barnabé, e Tito também foi junto. Fui até lá devido a ordens expressas de Deus, para falar com os irmãos a respeito da mensagem que eu estava pregando aos gentios. Paulo pregava aos gentios. Falei particularmente aos líderes da igreja, para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu tinha estado ensinando e concordassem conforme eu esperava, que eu estava certo. 3. E eles concordaram mesmo, nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, se circuncidasse, embora ele fosse gentil. 4. Nem mesmo essa questão teria surgido a não ser por alguns que diziam cristãos, na realidade falsos cristãos, e que foram lá para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus, quanto a obedecermos ou não às leis judaicas, e procuravam fazer com que todos ficássemos atados às suas leis, como escravos na prisão. Veja, olha que um versículo, olha como ele é rico de informações nessa Bíblia Viva 2002. Olha o tamanho de coisa. Então aqui tinha alguns infiltrados que estavam espionando a liberdade que Paulo, Barnabé, Tito e outros tinham, por estarem no Cristo ressuscitado, na graça de Cristo, e não em Jesus de Nazaré. Não em práticas
de Moisés. E os infiltrados, eles estavam espionando para ver se essa liberdade aí era fermentada ou não. Fermentada se tinha preceitos, mandamentos ou cerimoniais de Moisés. Então eles estavam espionando que tipo de liberdade que era. Porque no finalzinho fala assim, ó, e procuravam fazer com que todos ficássemos atados ou presos às suas leis, como escravos na prisão. Então esses infiltrados queriam que esses que estavam livres no Cristo Jesus ficassem atados, ficassem presos, seguindo mandamentos de Moisés. É exatamente o que acontece na religião. É exatamente onde você está frequentando. Você não vive a liberdade do Cristo ressuscitado. Porque, na verdade, nós estamos no Evangelho eterno. Mas só de você chegar, só de você entender quem é o Cristo ressuscitado já é uma grande coisa. Então, quando você pratica obras mosaicas, obras do Velho Testamento, você está atado à escravidão. Você é um escravo, você não se libertou, você é um escravo judaico. Você é um escravo das leis judaicas. Inconscientemente você é escravo, só que você não sabe. Versículo 5. Entretanto, não prestamos atenção a eles, nem por um momento, pois não queríamos confundir vocês e levá-los a pensar que uma pessoa pode obter a salvação fazendo-se circuncidar e obedecendo às leis judaicas. Veja que Paulo não permitiu. Paulo não permitiu, apesar dos ataques dos judeus ali, dos seguidores de Moisés querendo atrapalhar a liberdade que eles estavam no Cristo Jesus, eles queriam impor a obrigação, a escravidão de Moisés, mas Paulo, entretanto, não prestamos atenção. Paulo e os outros não deu nem atenção para eles. Não deu. Porque no final ainda fala assim, ó, e levá-los a pensar que uma pessoa pode obter a salvação fazendo-se circuncidar e obedecendo às leis judaicas. Então eles estavam querendo colocar a eles, que eles deveriam, para alcançar a salvação, eles deviam praticar as leis de Moisés, dadas a Moisés. Essa liberdade que eles estavam espionando ali, para aqueles judeus fanáticos, para aqueles religiosos fanáticos, aquilo era um absurdo. Não, Paulo está levando essas pessoas para o buraco. Paulo e esses outros que estão na liberdade de Cristo, esses camaradas não vai ser salvos se não praticar as leis de Moisés. 6. E os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Aliás, o fato de serem eles grandes líderes não fez diferença nenhuma para mim, pois todos somos iguais diante de Deus. 7. E quando Pedro, Tiago e João, que pareciam ser as colunas da igreja, viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os gentios. Pedro, Tiago, João pregavam o evangelho da circuncisão. O evangelho aprendido por Jesus de Nazaré. Paulo não. Paulo pregava o evangelho da revelação. A sã doutrina que ele recebeu diretamente de Deus para pregar aos gentios. Povo que não era judeu. 8. Tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos judeus, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais. 9. Deram-nos as mãos, a mim e a Barnabé, e nos encorajaram a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam sua obra com os judeus. Aí muita gente fala assim, qual parte que eu devo ler primeiramente na Bíblia? Então se você quiser uma orientação, se dedique na leitura de Romanos ao livro de Hebreus. São 14 epístolas, de Romanos a Filemão, escrita por Paulo, e Hebreus com certeza não foi Paulo, e eu acredito que foi Apolo, o escritor de Hebreus, mas não muda nada se você acha que foi Paulo que escreveu. Então, se dedique no conhecimento, no entendimento dessas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus, que é onde tem escritos para o povo gentil. Então ele aqui separou Pedro, Tiago e João foram para os judeus, e eles, e Paulo e Barnabé foram para os gentios. 10. A única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres e eu também estava ansioso para fazer isso. 11. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo
porque estava muito errado. Porque quando ele chegou lá, no princípio comia com os cristãos gentios, que não se incomodavam com a circuncisão e as muitas outras leis judaicas. Mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam em que a circuncisão era necessária para a salvação. Você consegue entender o embate que havia nos dias de Paulo? Paulo, um pregador da graça, da sã doutrina para os gentios. Paulo, um pregador que não praticava o dízimo, lei, que não praticava o batismo nas águas, lei, que não praticava a oferta, lei, que não praticava apresentar a criança, que não praticava nenhum rudimento dos judeus. Aí você fala assim, mas no livro de Atos ele raspou a cabeça. O livro de Atos não é livro de revelação. O livro de Atos é como o nome diz, Atos dos Apóstolos. Paulo recebeu, quando os escritos de revelação que Paulo teve, está de Romanos adiante, de Romanos até Hebreus, sendo que Hebreus foi escrito por Apolo. Ele pregou a graça de Cristo ao povo hebreu, aos judeus, aos israelitas. E Paulo pregou de Romanos a Filemão aos gentios. Então veja o embate que havia naqueles dias. Vamos colocar como se fosse eu aqui falando da graça, falando contra a lei, contra a Moisés, contra a pregação das religiões. Aí entra alguém no comentário e começa a me xingar, começa a falar, você não sabe nada, você é isso, você é aquilo. Por quê? Porque é um legalista. Igual semelhantemente era Tiago, Pedro e João. Eram legalistas e outros judeus que espionavam a liberdade deles. Então o embate, a luta deles contra Paulo era muito pesada. Era uma luta pesada. Eles queriam empurrar de goela abaixo Moisés de qualquer jeito. E já Paulo não. Paulo estava pregando a sã doutrina. Paulo não estava pregando mais fermento. Na sã doutrina pregada por Paulo não tinha mais fermento de Moisés. A massa não era levedada, a massa era uma massa virgem, uma massa pura. Já a massa de Tiago, Pedro, João e dos outros legalistas era uma massa fermentada. Que eu vou ler de novo esse 12. Ó. Porque quando ele chegou lá, no princípio comia com os cristãos gentios, que não se incomodavam com a circuncisão e com muitas outras leis judaicas. Mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam em que a circuncisão era necessária para a salvação. 13. E depois, todos os outros cristãos judeus, e até mesmo Barnabé, começaram a andar com hipocrisia, seguindo o exemplo de Pedro. Embora soubesse que isso era errado. Você vê que até Barnabé já estava caindo para o outro lado. Já estava sendo influenciado pelo legalismo pregado por Pedro. Quando Pedro pregou Jesus de Nazaré, Pedro andou com Jesus de Nazaré. Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo aprendeu do Cristo ressuscitado, do Espírito. É uma diferença muito grande. A religião, para se justificar, querer justificar para com Deus, faz o quê? Obras de Pedro, obras ensinadas por Jesus de Nazaré. Não o que Paulo ensinou pelo Espírito da Graça. Ou seja, nada da lei mais. Quando vi o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo em que realmente criam e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos os outros, embora seja você judeu de nascimento, há muito tempo já pôs de lado as leis judaicas. Então, por que, de uma hora para outra, está procurando fazer estes gentios obedecê-las? Olha o que Paulo jogou na cara de Pedro. Pedro, seu duas caras. Quando Tiago, João e os outros legalistas não estão por aqui, você come junto com gentios, você come até carne de porco, você vive livremente com os gentios. Agora, quando vem os legalistas, aí você quer fazer os gentios a cumprir as leis judaicas, na falsidade. Quer empurrar Moisés de goela abaixo. Há muito tempo já pôs de lado, você vê, Pedro, quando está longe dos judeus, ele coloca as leis judaicas de lado. Ele não queria mais saber das leis. Porém, quando chegavam os outros, aí ele mudava, a lua virava, a cara dele virava, e ele pegava, abraçava as leis de novo para cumprir as leis. 15. Tanto eu como
você somos judeus de nascimento, porque Paulo era da tribo de Benjamim. Tanto eu como você somos judeus de nascimento e não simples pecadores gentios. Entretanto, nós, cristãos judeus, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Jesus Cristo, para que ele tire os nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Jesus Cristo, crendo que podíamos ser aceitos por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecidos às leis judaicas, porque ninguém jamais será salvo pela obediência a elas. Aqui está o versículo chave do entendimento. Aqui está o versículo chave para tirar um religioso da escravidão da religião. Ele aqui falando para Pedro, nós não somos justificados, nós não seremos salvos pelo cumprimento das leis judaicas, Pedro. Não, nós somos salvos pela fé no Cristo ressuscitado. Nós não devemos, nós não podemos, nós estaremos anulando o sacrifício da cruz, Pedro, se nós voltarmos a praticar obras de Moisés. Por isso que eu coloquei o tema, por que os religiosos não conseguem se libertar da escravidão judaica? Porque está dentro de uma religião. Porque a religião, os líderes da religião, os cabeça, os chefes da religião, das doutrinas religiosas, são pessoas carnais que estão com a sua mentalidade em Moisés. Depois de quase 2000 anos desses escritos, dessas falas aqui, eles não entenderam nada de Bíblia. A teologia não entendeu nada de Bíblia. Vive nas práticas de Moisés, das leis judaicas, para tentarem se justificar perante Deus, para tentarem serem santos, salvos por causa disso. Mas ele estava falando, eu vou ler de novo esse versículo é muito, muito importante. Se você tiver aí, faz um print aí do seu celular aí para você ficar lendo. Olha, olha como é rico de informação, tá vendo? A Bíblia viva. Versículo 16 de Gálatas 2. Entretanto nós, ele estava falando a Pedro, eu e você, entretanto nós, cristãos judeus, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas. As leis judaicas que ele estava falando aqui era 10% da lavoura colhida uma vez por ano, tirado 10%, acabou. A oferta que está lá em Neemias 10, que era a oferta de ouro, prata, bronze para a manutenção do templo de Deus e para as festividades. Acabou, porque o templo maior, o símbolo maior da lei foi derrubado no ano 70, não existe mais templo. Apresentar a criança, porque Jesus foi apresentado, mas ele foi apresentado conforme a lei. Acabou. Buscar Deus em templo, lei acabou. Buscar Deus em monte, acabou. Então, tudo que a religião faz dentro desses templos, Jesus é a porta. Isso está lá no Velho Testamento. Jesus falou de uma forma figurativa, eu sou a porta. Não é que a pessoa tem que fazer uma porta, colocar um envelope, fazer um sacrifício, uma campanha. Fazer votos, fazer campanha, tudo isso é lei. Então, uma mensagem dessa tem que chegar para um religioso e ele tem que ler, ele tem que ler na Bíblia dele. Se ele não tiver uma Bíblia, então ele deixa de lado e leia aqui no vídeo, ó, leia esse versículo. Porque é isso aqui que vai conseguir libertar a mente que está... o corpo dele está livre. O religioso, ele vai para lá e para cá. Só que a mente dele, inconscientemente, ele está aprisionado a uma escravidão religiosa, aos dogmas religiosos. Ele está aprisionado às doutrinas daquele local que ele frequenta. Então ele é um escravo achando que é livre. Você consegue entender? Ele é um livre que é obrigado pela escravidão do seu subconsciente, colocado pelo encantamento religioso. Ele é livre no corpo, mas a mente dele, todo mês, ele tem que tirar 10% do que ele ganha. A maioria das vezes ele dá aquilo com tristeza. Isso é uma escravidão. E isso aqui, Paulo estava falando que isso daí não serve para nada. Buscar Deus em templo, mas Deus não está em templo mais, porque o templo dele agora, no ano 70, o templo dele é espiritual. Então esse versículo aqui é muito, muito importante para libertar uma pessoa. Entretanto nós, cristãos judeus, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência
as nossas leis judaicas. Veja, as leis foram dadas para eles que eram judeus. O povo gentil nunca Deus deu lei nenhuma, Romanos 2,14. Se eu estivesse lá nesses dias, e você do outro lado estivesse lá também, então as leis que Paulo estava falando aqui não foram dadas para o nosso povo. As leis foram dadas para o povo de Israel. Então, o povo de Israel, Paulo aqui estava falando que não era mais para cumprir item nenhum das leis, porque já tinha ficado tudo cravado lá no alto da cruz. O fim da lei foi Cristo, Romanos 10,4. Entretanto, nós, cristãos judeus, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que ele tire os nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Cristo, em Jesus Cristo, crendo que podíamos ser aceitos por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será salvo pela obediência a elas. Olha que coisa, que versículo libertador, versículo 17. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para nos salvar e depois víssemos que erramos e que não podemos ser salvos sem ter sido circuncidados ou obedecido a todas as outras leis judaicas? Não precisaríamos dizer que a fé em Cristo nos arruinou? Deus não permita que alguém se atreva a pensar tais coisas a respeito de nosso Senhor. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar de novo a falsa ideia que já derrubamos uma vez, a de sermos salvos pela guarda das leis judaicas. Olha, então Paulo aqui estava falando que errados eles estariam se novamente eles voltassem ao passado, as práticas das leis judaicas. Que coisa maravilhosa. Como é forte esses versículos aqui, viu? 19. Porque foi pela leitura da Escritura que vim a entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis. Vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Cristo. A religião acha que para mostrar a fé em Cristo é pegando envelope, é acordando de madrugada, é viver orando 24 horas por dia, é fazendo jejum, é óleo na cabeça, é adorando um homem vestido de terno. Eles acham que é isso. A fé é algo sobrenatural que você não vê. Você sabe que existe, você sabe que vai alcançar, mas você não está vendo. Você confessa a sua vitória sem ela ter chegado. Você confessa a solução de um problema sem essa solução ainda ter chegado. Mas você crê, você vive por fé. 20. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim, é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Então, se você é um religioso e você acha que você, para agradar a Deus, você deve praticar obras que a religião está te ensinando, você está menosprezando o sacrifício da cruz. Se você acha que você tem que praticar obras ensinadas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque Jesus de Nazaré veio para cumprir as leis. E no sacrifício da cruz, quando ele disse tetelestai, está consumado, ele resgatou a todos que estavam na lei para não mais cumpri-las. Então, se você acha que para Deus se agradar de você, você tem que tirar 10% do seu salário, você está com isso demonstrando que aquele sacrifício da cruz foi em vão. Se você acha que você tem que frequentar uma religião e no domingo pegar seu recém-nascido lá com um mesinho e tem que dar na mão de uma pessoa e ele levantar no alto e consagrar a Deus, como Jesus de Nazaré fez, porque ele fez para cumprir a lei, você está negando o sacrifício da cruz. Se você acha que para você estar purificado, estar limpo, sem pecado, sem nada, você tem que tomar banho em uma piscina,
você está desmerecendo a verdadeira purificação que foi pelo sangue que verteu do sacrifício realizado naquela cruz. Você está exatamente como eu li agora no versículo 21. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Que palavra maravilhosa, que palavra libertadora. Por que os religiosos não conseguem se libertar da escravidão judaica? Porque estão menosprezando o sacrifício da cruz. Estão pisando no sangue da cruz. Estão profanando o sangue da cruz. Estão tornando impuro o sangue que verteu daquele sacrifício na cruz. É muito triste. É muito triste este acontecimento. E isso está 100% entranhado, está inserido em toda a religião. Por isso que a gente fala, sem medo de errar, a maior desgraça do mundo chama-se religião. A maior desgraça que faz com que o ser humano vive uma vida afastado do Criador chama-se religião. Porque a religião não ensina o que deve ser ensinado. A religião passa o conhecimento do entendimento carnal, das doutrinas de homens. Passa o conhecimento, usa-se das leis judaicas para tomar dinheiro das pessoas, para se tornarem ricos e poderosos, para manterem luxos, para morarem em mansões, para terem os melhores carros. Enquanto isso, as pessoas vivem uma vida de miséria, uma vida de escravidão, achando que são livres, mas são escravos. A mente, o intelecto, o subconsciente está algemado a uma religião. Assim seja. Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, contribua com esse canal dando joinha, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que merece ouvir, e se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho, e vamos em frente falando da gloriosa palavra do nosso Pai, do nosso Senhor. Procure ler, pega esse vídeo e acompanhe com a sua Bíblia do lado. Pode ser a Bíblia que você tiver, o texto pode ser qualquer um. E vai acompanhando, e você vai ter um entendimento maravilhoso, e você vai conseguir se libertar da religião. Tá bom? Até a próxima, se assim o nosso Pai, o Pai do nosso Espírito permitir. Fique com essa mensagem e seja feliz. Tá bom?